Bem-vindos a mais um programa Olhar Superior. Eu sou Luiz Morgenstern, tenho cabelos grisalhos, estou usando óculos e fone de ouvido. Uso também uma camisa polo com tons de azul e vermelho listrada na horizontal. Olhar Superior. Apresentação: Luiz Morgenstern. Olá, galera do Olhar Superior, bem-vindos a mais um programa. Hoje, o Olhar Superior traz a doutora Adriana Monteiro. Ela é advogada e consultora em direitos de acessibilidade e inclusão. E ela vai falar com a gente de uma forma super clara sobre o plano que foi lançado agora na data, no 1º de outubro, no Diário Oficial do Decreto 10.502, do dia 30 de setembro. E também vamos conversar um pouquinho mais sobre os direitos da pessoa com deficiência. Eu passo a bola agora para a doutora Adriana, que ela vai se descrever para vocês. Já adianto que ela é muito simpática e tem um sorriso super largo aí no rosto, tá bom? Doutora Adriana, muito obrigado e bem-vinda ao Olhar Superior. Boa tarde, Luiz. Eu que agradeço o seu convite, a possibilidade de participação hoje no seu programa. Bom, como você já disse, meu nome é Adriana, sou advogada, trabalho com direitos de pessoas com deficiência, sou mãe de 2 pessoas com deficiência, tenho 2 filhos autistas. E minha filha também tem uma síndrome rara, chama síndrome de Angelman. Eu estou sentada num quarto branco, claro, né? Com as paredes todas brancas. Atrás de mim tem um quadro azul, onde tem um bilhetinho nele acostado. Eu sou morena, tenho cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros. Meu cabelo vai até a metade um pouco abaixo dos ombros. Estou de batom vermelho, com uma blusa com detalhes em branco, preto e vermelho. Ótimo, obrigado. Bom, então vamos começar falando sobre a Lei Brasileira de Inclusão, ou a Lei 13.146 de 2015. O que essa lei garante, doutora? Bom, primeiro é importante falar que a Lei Brasileira de Inclusão ela tem um caminho, né? Antes dela, nós tivemos a própria Constituição Federal, convenções internacionais foram escritas, e a Lei Brasileira de Inclusão, ela veio de uma luta de 13 anos no Congresso Nacional, onde foi debatido, os temas ali colocados, né, que vêm desde a educação, saúde, lazer, acessibilidade, eles foram discutidos amplamente com a sociedade civil durante esses 13 anos, muitas audiências públicas, muita participação social, né? Embates doloridos durante esse período, e aí ela traz como se fosse a Lei Brasileira de Inclusão é um compilamento, né, de todos os direitos que as pessoas com deficiência têm, além daqueles que já são garantidos para todos os cidadãos, mas ela traz também questões específicas das pessoas com deficiência, né, como prioridade no atendimento, direitos de adaptação escolar, direitos de saúde, né, questões que, por exemplo, durante muitos anos as pessoas lutaram muito, que é para que existisse um crime relacionado ao preconceito da pessoa com deficiência, que é o capacitismo, que foi também elencado na lei. Então, é um compilamento de todos os direitos mais importantes que as pessoas com deficiência têm e que foram conquistados ao longo desse período de muita luta. Certo. Bom, e com relação então agora, vamos falar um pouco do Decreto 10.502
502, que foi agora, do dia 30 de setembro, que foi publicado, né, no Diário Oficial. O que diz esse decreto e quais as brechas que ele abre para o acolhimento dessas pessoas com deficiência? Então, Luiz, o decreto, primeiro, ele vem tratando de uma política, né, que ele coloca como uma política de educação especial, né? Ele nos trouxe muitas preocupações, porque, primeiro, logo no comecinho do decreto, todo decreto, ele não pode, todo decreto ele vem do executivo, né? Então, o decreto é o presidente decretando alguma coisa, impondo alguma coisa. Certo. E ele é um instrumento legislativo legítimo, mas ele precisa fazer isso de acordo com o que nós temos na legislação. Ele não pode ser autônomo, ele não pode criar coisas. Então, ele vem para regulamentar alguma coisa. E aí o decreto trouxe logo no bojozinho, lá quando ele diz o que ele está regulamentando, né? Ele traz uma regulamentação de um trecho da LDB. Só que a Lei de Diretrizes e Bases, ela foi também modificada a partir da Lei Brasileira de Inclusão. Ela é a Lei de Diretrizes e Bases é de 96, e a nossa Lei Brasileira de Inclusão é de 2015. Então, nós temos um lapso temporal muito grande, onde foram muitas conquistas das pessoas com deficiência nesse período. Então, essa lei, ela sofre em algum momento, também suas modificações diante de uma publicação de uma nova lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Então, se o presidente quisesse, né, fazer uso da sua força de poder executivo para decretar algo, ele precisaria fazer uso dessa força para regulamentar algo que já estivesse na nossa nova lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e não remetendo para um período anterior, que é o da Lei de Diretrizes e Bases, certo? Só me diz uma coisa, doutora, desculpa te interromper, mas se já existe uma lei mais moderna, é possível que se use então de uma lei mais antiga para falar então essa que está valendo? Pois é, esse já é o primeiro problema da lei, né? Porque nós temos uma lei mais moderna que é a LBI em relação às pessoas com deficiência, porque a Lei de Diretrizes e Bases, ela ainda tem muitos pontos dela vigorando, certo? Sim. Só que existiam discussões naquela época que não eram feitas em 1996 e que foram feitas em um novo momento, né, que foi na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão. Então, se eu já tenho uma lei mais nova, quer dizer que ela passou por o processo legislativo evoluiu, eu não posso agora querer me remeter a uma lei do passado para fazer uma regulamentação quando existe uma nova lei falando desses direitos sobre os quais ali estão sendo discutidas a questão da regulamentação, né? Então, Certo. já começamos com um problema aí, certo? Bom, o segundo problema, Luiz, é porque quando se faz isso, nós estamos, de certa forma, desprezando construções, né, que foram muito importantes. Como eu falei, a Lei Brasileira de Inclusão, ela tramitou durante 13 anos. Houve um momento, inclusive, que as pessoas com deficiência não quiseram essa lei. Ela tinha o nome de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Houve um momento de recusa do movimento da Lei Brasileira de Inclusão, tanto que ele sofreu toda essa modificação para sair do nome de estatuto, virar Lei Brasileira de Inclusão, teve todo um trâmite lá dentro, sabe? Então, é como se nós estivéssemos desprezando 13 anos, né, fora os muito anteriores, até a concepção da Lei Brasileira de Inclusão,
né? Para nos debruçarmos sobre algo antigo que não é mais aquilo que o movimento espera. Então, esse é um ponto importante. Outra coisa é a questão de que, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li o decreto é que quando ele coloca lá no artigo 9 quais os aparelhos e os recursos para as pessoas com deficiência, porque quando você fala de aparelhagem da educação, né, ele enumera ali quais seriam os lugares, os aparelhos e o que é dado para a pessoa com deficiência. Ele não toca na escola inclusiva. Ele não fala em escola inclusiva. Ele vai direto nos centros especializados, né? Então, ele coloca como se aquele fosse o local das pessoas. Embora antes ele fale nisso, ele realmente antes fala na escola inclusiva, né? Que ela seria preferencialmente o local das pessoas com deficiência. Mas na hora que ele vai elencar quais são os locais da pessoa, ele não fala nela. Certo. E aí, quando ele não fala nela, ele também não regulamenta nada em relação a ela, porque ela deveria ser, se é que se pode discutir a criação desses centros multidisciplinares e especializados, que em algum momento me faz uma referência muito mais à saúde e à assistência do que à educação. Então, se houvesse uma necessidade de se discutir isso, que isso fosse feito da maneira correta. Primeiro, no âmbito correto, que eu acho que é o da saúde e da educação, ninguém nega a necessidade desse apoio, desse suporte para as pessoas, muito pelo contrário, eu acho que é uma briga grande da gente para que isso aconteça, mas nós precisamos fazer cada coisa no seu lugar certo, né? Então, e aí, quando ele não fala da inclusão, nesse artigo 9, ele não me coloca, por exemplo, que eu preciso de piso tátil nas escolas. Ele não me coloca que eu preciso de uma regulamentação aí para as adaptações razoáveis, né, das salas de aula. Primeiro, ele não fala em números, então ele não me põe uma redução de número de crianças por sala. Não tem como você falar em inclusão, as pessoas reclamam muito que a inclusão não acontece. E não vai acontecer mesmo, porque para acontecer a inclusão é preciso que o governo, que o Estado, né, seja ele o representante que for, que esteja lá na frente, esteja interessado em investir sério, porque nós precisamos de um número reduzido de turmas, primeira coisa que nós precisamos. Certo, então, se eu preciso de número reduzido de turmas, eu preciso também de construção de novas escolas, lógico. Eu preciso de adaptação nos ambientes, adaptações básicas como rampas, banheiros adaptados, piso tátil, né? Eu preciso de adaptação da própria estrutura que isso coloca em sala. Então, quantas impressoras em braille nós temos, né? Então, assim, né? Sem contar a capacitação dos professores, dos profissionais da escola em geral, né? Isso, a capacitação do recurso humano que está ali cuidando das crianças, dos jovens, né? A capacitação de monitores, de mediadores, de pessoas que possam estar também dando suporte, de intérprete de Libras, de tudo que as pessoas com deficiência precisam. Então, e aí eu me questiono também como é que, se não existe verba para se fazer isso dentro dos espaços que já existem, né, que seria você pegar os espaços que existem das escolas regulares, ampliar ele um pouco e dar esse suporte de adaptação, como é que você vai agora construir centros com esse formato lindo e maravilhoso que está sendo dito por aí, sendo que você não tem o básico, né? Porque o centro, ele precisa ser... Eu não discordo da existência dos centros, Luiz, eu não discordo. Mas ele tem que vir para somar, não substituir. Isso, ele tem que vir para somar. Então, assim, pelo contrário, eu acho que nós precisamos desses espaços, mas eles precisam ser espaços suplementares, complementares,
E nós precisamos ter como foco a adaptação dos espaços que já existem, a adaptação dos sujeitos que já estão nesses espaços. Então, não as pessoas com deficiência aqui, tá? Eu estou falando das pessoas que trabalham nesses espaços acolhendo, né? Então, nós precisamos de capacitação. E aí é colocado em cima da pessoa com deficiência o problema, quando ele coloca que aquelas que não se adaptam, aquelas que não conseguem ser beneficiadas, como assim? Quem são essas pessoas que não são beneficiadas se nós nunca estivemos dentro de uma estrutura que se possa dizer perfeita para que todos possam estar dentro dela? Então, a partir do momento que ele me der, então, a partir do momento que ele me dá turmas reduzidas, ele me dá adaptações tecnológicas, ele me dá capacitação, ele me dá o material do mediador, todo aquele suporte que a pessoa com deficiência precisa, e ela não se adapta, aí eu posso dizer que ele pode pensar numa outra política, mas enquanto ele não fez o dever de casa da política anterior, né? E aqui eu não estou exclusivamente falando desse governo, estou falando de todos os governos. Não, isso não vem de agora. Mas a briga tem que ser... Desculpa, a briga tem que ser para não ser a prioridade, lógico. É eles que... Hoje está na mão deles. A batata está na mão deles. A batata está na sua mão e eu vou com você que eu vou brigar, né? Então, o importante é que nós tenhamos isso em mente. Até hoje, não se deu esse processo inclusivo da forma que ele deveria se dar, então eu não posso dizer que o processo inclusivo não foi algo que deu certo, porque se eu não fiz o que era previsto para que o processo inclusivo desse certo, inclusive dentro de todas as metas, né, que estavam na meta 4 do PNE, então eu não tenho como dizer que isso não funcionou. Se eu não fiz, como é que eu vou dizer não funcionou? Né? Até porque, pelo que eu tenho... Isso para mim é algo que é muito forte. Se você quer incluir o deficiente no nosso mundo, você tem que dar todas as oportunidades. Senão, inclusive, se gera aí até uma... Desculpa fugir a palavra, mas até se gera o preconceito. Então é isso, assim, se nós não temos até hoje dentro da escola inclusiva, né, a estrutura que nós esperamos, que nós nos comprometemos internacionalmente a construir, né, nacionalmente, a Meta 4 está desde 2014, né, ela ainda está vigorando até 2024, então o governo está se atravessando no meio aí, né, em 2020 ele está se atravessando no meio do PNE, e as construções me entristece muito também a questão da participação popular, sabe, Luiz? Porque eu lembro bem de quando o PNE foi feito e eu lembro bem das discussões que nós tivemos, né? Eu, enquanto sociedade civil ligada a associações, professores, alunos, eu lembro da briga que foi, eu lembro que um dia quase rolou, sabe, o pior, aquela catástrofe ali dentro do Congresso, né? Todo mundo brigando mesmo. Então, assim, isso é participação popular. Eu digo, eu acho isso, você acha aquilo, a gente briga e, no fim, tenta-se entrar num consenso. Agora, quando isso vem lá de cima, de forma arbitrária, sem que ninguém tivesse sabendo, tá? É uma coisa importante também, nós ficamos sabendo eu fiquei sabendo que ia ter o lançamento pela internet, eu me considero uma pessoa extremamente antenada com tudo, porque eu participo de vários grupos ligados, inclusive, ao governo, instâncias que estão sempre se dirigindo ao governo, né? Como a OAB, como o Ministério Público, para estar ali participando junto, então, e nós ficamos sabendo em cima da hora que ia ter um lançamento,
E aí o lançamento ocorreu e nós não tivemos acesso ao decreto, tivemos que ficar esperando o texto ser publicado. Quer dizer, cadê a transparência desse processo? Cadê a consulta, né? É verdade. Da consulta, de tudo, né? E depois nós ainda tivemos aí a tristeza de ver o CONAD concordando com isso, né? Não exercendo o seu papel de Conselho Nacional, né? Então, assim, eu só posso dizer que nós lamentamos muito e que o decreto, ele atinge em cheio as pessoas, porque eu não sei como era na sua infância, porque eu não convivi com pessoas com deficiência na minha escola. E Cadê hoje a eu consulta, vejo né? É verdade. meus filhos, meus sobrinhos, meus enteados, né? Com um novo olhar, né? Às vezes eu saio com a minha filha é uma pessoa que ela chama muita atenção na rua, que ela é uma mulher grandona, na cadeira de rodas, tem muita estereotipia, ela é uma pessoa com uma deficiência severa, ela tem muitas estereotipias, ela baba, né? Ela usa fralda, ela precisa de todos os suportes. Temos olhares discriminatórios? Muitos. Mas eu também vejo um acolhimento dela. O que nós tínhamos antes, quando ela nasceu, em 2001, é bem diferente do que eu tenho agora. Então, eu lembro quando ela era pequena, que eu chegava nos lugares com ela e parecia que tinha caído uma bomba no local, que todo mundo saía. Se afastava. Né? Eu sei. Eu falei, eu cheguei com a bomba no local, todo mundo saía correndo, né? E quando eu vi o parquinho, estava vazio. Hoje não, hoje eu vejo as crianças no shopping se aproximar da minha filha. Oi, tudo bom? Falam com ela, ela não fala, mas eu vejo as crianças fazendo esse movimento porque elas estão sendo trabalhadas para isso na inclusão, estão vendo essas crianças dentro das salas de aula e conseguem olhar para minha filha, que hoje é uma adulta, de uma forma generosa, com amor, com respeito. Mais natural, exato. Mas é porque conviveram, né? Porque estão convivendo, então tira o medo, porque as pessoas sentiam medo de tão escondido que isso era, né? De tanto que escondiam as pessoas com deficiência. E hoje elas estão aí ocupando os espaços, ocupando todas as possibilidades dos espaços, né? Me diz uma coisa, então, doutora. E o que está sendo feito para que a gente consiga, então, reverter esse cenário do decreto 10.502? Bom, graças ao bom Deus, eu tenho visto manifestações das instituições democráticas, né? Porque nós estávamos vendo uma inércia das instituições em vários sentidos. Mas fiquei muito feliz que na semana passada os ministérios públicos estaduais de todos os estados brasileiros lançaram uma campanha contra o decreto, se posicionando contra o decreto, né? A OAB Nacional está entrando com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o decreto. Ótimo. Temos algumas instituições que também já ingressaram, a AMIPID é uma delas, ingressou com uma DPF na semana passada. Muitos deputados ingressaram com um pedido, que é o PDL, do decreto legislativo, que visa sustar esse decreto presidencial. Então, eu tenho visto muitas manifestações das instituições democráticas, Luiz, o que nos deixa um pouco mais tranquilos em relação ao fato de não estarmos enxergando tudo isso sozinhos, porque é muito triste quando você vê essas coisas todas acontecendo
e as instituições democráticas caladas, né? Sim. Então, tenho visto uma manifestação expressiva, espero que essas ações cheguem ao Supremo de uma forma favorável, que os nossos ministros tenham um olhar inclusivo, tenham um olhar constitucional, né? Tenham um olhar também convencional, né, para aquilo que nós já convencionamos internacionalmente, e que nós tenhamos aí uma mudança nessa situação, porque realmente ela coloca em xeque anos e anos de discussões e de luta. E nós precisamos avançar. Eu sei que a situação é muito difícil para as pessoas em vários sentidos. Então, muitos têm o saudosismo das escolas especiais, né, porque acreditavam que aqueles eram espaços onde as pessoas passavam o dia, eram bem tratadas, ficavam ali recebendo toda a assistência que merecem. E, de certa forma, muitas das escolas e muitas das APAES, das conveniadas, realmente fizeram e fazem esse papel até hoje muito bem. Muitas fazem. Sim. Mas é importante lembrar que nós estamos vivendo um novo período, né? Que elas tiveram esse momento muito importante, realizaram esse trabalho muito importante, continuam realizando, e podem continuar fazendo de uma forma suplementar e complementar, mas que hoje nós já temos conhecimento suficiente para saber a diferença de uma criança que vai para o sistema inclusivo e aquela que permanece na escola especializada. Nós já temos pesquisas sobre isso, o Instituto Alana fez uma pesquisa muito séria sobre isso, com resultados muito positivos para a inclusão, inclusive para as pessoas sem deficiência, né, na construção de um mundo mais solidário, mais justo, mais democrático, e é um avanço, então não dá para voltar para trás, né? Quem anda para trás é caranguejo, nós andamos para frente. Com certeza, com certeza. Então, vamos continuar avançando, se não está bom, vamos implementar o que precisa ficar bom, melhorar o que está ruim, e jamais nos conformarmos com atrasos e com segregações, porque elas nos levam a segregações eternas, e não é isso que a gente quer, né? Sim. E a tendência, a segregação, infelizmente, cresce muito mais rápido do que a inclusão. Sim. A gente tem que tomar muito esse cuidado. Uhum. Nós somos especialistas em segregar. Parece que o DNA está preparado para isso, né? Doutora, adorei esse papo. Foi muito legal, te agradeço muito. Tenho certeza que esclareceu bastante para o nosso público. Eu sei que, mais uma vez, é um assunto complicado da gente conversar, mas que a gente tem que bater de frente com ele para seguir sempre, cada vez mais, no nosso caminho, que é o que está traçado. A gente que tem que fazer esse caminho. Tá? Doutora, muito, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal e clique no sininho, porque assim você vai receber em primeira mão quando o nosso programa for lançado. Espero você lá!